Galera, a gente está recebendo aqui pela segunda vez em nosso estúdio um cara aqui da região de Cachoeirinha, muito conhecido a nível nacional, inclusive. Estou falando de quem? O nosso querido Nando Mello. Seja bem-vindo. E aí, Rafa, tudo bem? Como é que tá? Prazer voltar aqui ao teu programa e bater um papo aí contigo. Hoje a gente vai falar de uma banda que é novidade, mas já conquistou já o espaço, né? Tanto aqui na região, quanto acho que toda a grande Porto Alegre, toda a grande Cachoeirinha, né? Eu acho que No Flowers se tornou uma banda de destaque, né? Pois é. Conta um pouquinho da história da banda. Quando tu me convidou para comparecer aqui, até a intenção era trazer a banda toda, né? Mas a gente não teve essa disponibilidade. E aí eu te perguntei qual é a pauta, né? A pauta vai falar sobre a No Flowers. Isso aí. Então, o que eu vou te dizer? É um projeto que, para quem não sabe, nasceu muito pequeno. Né? A primeira vez que a origem da No Flowers foi exatamente a partir de uma outra banda que eu tenho, que é a Besides, na impossibilidade de eu tocar com as quatro pessoas que são as titulares da Besides. Tem uma vez que a gente não conseguiu tocar porque as pessoas tinham outros compromissos. Daí eu falei, não, então eu vou montar uma outra banda para que isso não ocorra mais. Né? Sim. Então eu não sou muito adepto daquela questão, aquela lance do sub, né? De substituir a pessoa para um show. Se bem que agora os últimos 2 shows do ano da No Flowers vai ter 2 subs, porque o pessoal vai ter compromisso, né? Então a gente vai ter que usar outras pessoas para tocar. Sim. Mas enfim, a ideia surgiu muito pequena, surgiu disso aí mesmo, né? De criar uma alternativa para quando eu não pudesse tocar com a minha banda, que era titular, Sim. tivesse uma outra banda que eu pudesse levar. Sim. Né? Então, hoje a gente brinca muito, principalmente eu e a Gabriele, né? que é fundadora da banda também, porque ela foi a segunda pessoa que eu procurei, a primeira pessoa que eu procurei. E a gente brinca muito com isso, porque na nossa primeira conversa era exatamente isso. Nós vamos tocar só nas quintas-feiras, nos feriados, no domingo, quando alguém chamar, né? E só que, cara, Rafa, eu não consigo fazer as coisas assim meio... hoje em dia eu sou muito procurado por algumas bandas, me procuram para fazer consultoria, né? E eu falo tudo, né? Eu não escondo nada, assim, o que eu acho que tem que fazer. E eu tenho uma fórmula de fazer as coisas, né? Que vem já de muitos anos de experiência. Um cara que tem vem experiência. Muito da minha banda de metal, que é o Hangar, né? Inclusive o Hangar, vou deixar de primeira mão, o Hangar volta agora. Tem um show em São Paulo dia 25 de abril do ano que vem, no Bangers Open Air, que é o maior festival de metal da América do Sul. Que é full. A gente vai voltar. E esse know-how vem todo do Hangar, né? Sim. De anos na estrada, anos de planejamento, muitos discos lançados. E a gente tem 8 CDs lançados na Europa, Japão, né, 2 DVDs. Então, tu adquire aquela coisa, a fórmula de negociação, a fórmula de como fazer um lançamento. Sim. E são coisas simples. Quando o pessoal me procura para falar sobre banda, planejamento, eu digo, cara, é muito simples, é só fazer isso aqui. Só que fazer isso aqui tem que ter tempo, né, tem que ter dedicação. E foi mais ou menos o que eu fiz com a No Flowers, com a ajuda dos outros 3 integrantes, né? É um planejamento, é uma coisa focada e que acaba dando resultado assim a pouco prazo, né? Então, Sim. Foi o que aconteceu com a No Flowers. Nós não planejamos, mas só que a fórmula de lançamento da banda, a gente não esperava isso, porque foi tipo assim, o que a gente fez? Vamos fazer uma sessão de fotos, vamos gravar uma música, vamos fazer um clipe e vamos lançar para ver o que acontece, né? Quando a gente fez isso, que foi em 2023, o primeiro show foi em 15 de setembro de 2023. Quando nós fizemos o primeiro show com a No Flowers, nós já tínhamos 8 shows marcados sem estrear a banda. Foi uma coisa assim, meio... todo mundo ficou surpreso, eu também fiquei surpreso. Sim. Né? Porque tu trabalha para aquilo ali, mas tu não espera um resultado assim tão imediato, né? Vamos fazer um show, né? Vamos fazer um show ali na Confraria das Máquinas, que é nosso parceiro. O Jean nos deu uma sexta-feira para fazer. Boa. Que
teoricamente não é um dia de trazer muito público, mas é casa cheia, né? Uhum. E com esse pacote que nós lançamos a banda, acabou dando um resultado que foi uma sexta-feira que lotou a casa, então já começamos com o pé direito, né? Cara, e a história da massa. No Flowers tem muito a ver com isso. Veio de uma necessidade de suprir uma agenda sem muito... sem planejar muito o sucesso, mas planejar o lançamento. Uhum. E aí o resultado foi vindo aos pouquinhos. E eu tenho muita sorte de contar sempre com esses times assim regulares, né? Pessoas que eu confio, né? Sim. É muito legal assim, contar com caras que... antes de chegar aqui, eu estava conversando com o Mauro Cupim, nosso amigo Mauro Cupim. Baita, cupinchas. E eu estava falando exatamente sobre isso, né? De escolher pessoas para tocar que te deixem confortáveis Uhum. para tu assumir riscos. Sim. Né? Então, é muito legal quando tu tem confiança naquela pessoa que tu te preocupa só contigo. Tu vai para cima do palco. Foi o que aconteceu no sábado, no domingo agora, teve o aniversário da nossa querida Confraria das Máquinas. Isso aí. E nós tocamos lá durante 1 hora com a No Flowers 13 músicas. Dessas 13 músicas, eu acho que tinham 3 ou 4 que nós tínhamos tocado só uma vez. E aí, só que eu tenho tanta confiança neles, né, que eu disse, eu vou me preocupar comigo, porque eu sei que eu vou ser o primeiro a errar. Se tiver que alguém que errar, vai ser eu, né? Não vai ser a Gabi, não vai ser o Juliano, não vai ser o Arthur. Então, tu ter essa confiança nas pessoas, assim, ela te popa trabalho, Sim. te deixa confortável em cima do palco. E é tudo, né? Hoje a formação da No Flowers, né, que tu estava falando, né, músicos já consagrados, uma cantora que vem se destacando nos últimos 3, 4 anos aqui na região, né, e baita cantora, por sinal. Como é que... Tu já foi pro teu primeiro, assim, tipo, quando tu pensou No Flowers, tu já foi direto na Gabi? Eu tenho já fui direto na Gabi por uma indicação, né? Mas eu tenho, às vezes a gente chama de sorte, né? Às vezes a gente chama de competência, depende da visão que tu vai ter, né? Mas eu acho que pelo meu passado, né, que é presente também de tocar heavy metal, assim, com uma banda onde eu sempre toquei com caras consagrados, né? Pode citar o Fábio Laguna no teclado, um cara que hoje tá tocando aí com várias bandas, o próprio Aquiles Priester, né? O Cristiano Vortman, o Pedro Campos no vocal. Então, esse passado faz com que eu acredito que faz com que tu tenha, assim, não vou dizer um ouvido, né? Mas tu tem uma percepção. É aquela famosa... a tua régua acaba ficando alta. Sim. A tua régua... Então, eu brinco muito, às vezes eu não me privo de tocar com ninguém aqui na região, eu sempre converso com todo mundo, para mim tá tudo sempre de boa, né? E eu toco muito, e eu brinco muito com os bateristas. Uma vez eu fui tocar aqui em Gravataí, fazer uma brincadeira, me convidaram para tocar, e eu olhei pro batera e falei assim, toca forte isso aí, cara. Porque eu tô acostumado com isso, né? Mas é uma brincadeira, mas aquilo acaba ficando no teu subconsciente, né? Então, talvez por essa régua alta que eu pretensamente tenho, né, mas é uma coisa que é involuntária, não é pensado, eu acabo, quando eu vou montar um projeto, que aconteceu com a Upsides, quando a gente foi gravar a live, né, eu disse, cara, para tocar isso que eu quero tocar, eu tenho que ter, vou fazer um elogio agora, eu tenho que ter o Jonatas Pozzo cantando comigo. E fui conversar com ele lá na banda dele, na Icona, né? Icona Rock. E aí ele veio e fez o trabalho, muito bem feito, né, cara? Guitarrista, eu tenho uma grande sorte de tocar com o Juliano Vedói. Já faz muito tempo, desde os anos 90, eu nem sei te precisar quando, né? Mas é aquilo que eu estava falando há alguns minutos atrás. O Juliano é o tipo de cara assim, que eu não preciso me preocupar com ele. Eu só digo para ele assim, cara, sábado nós vamos tocar, eu vou usar uma música bem, né? Nós vamos tocar Another Day do Dream Theater, que é uma música que a gente já tocou naquela live do Upside. Cara, chega sábado, ele chega tocando a música, entendeu? Então isso para mim é um privilégio ter esse cara tocando, entendeu? Com certeza. Quando os caras resolvem as paradas, é um privilégio. E a Gabriele Feliciano, aí tem uma história curiosa, porque quando eu fui montar
a No Flowers, quando eu tive a ideia, não tinha nome nem nada, sabe que nós temos aí grupos de músicos aí no WhatsApp, né, de Cachoeirinha e Gravataí, tem vários grupos, né? E eu soltei a pérola num grupo lá, né? Disse, olha, estou procurando uma menina que canta e tal. E aí teve uma pessoa, que foi o Renan, me mandou uma mensagem, tem uma menina assim, e eu já conhecia a Gabi, lá do Bar do Lado, porque a gente tocava no Bar do Lado, lá em Gravataí, e ela trabalhava lá também, eu já conhecia ela de vista, assim. Só que daí, né, fui tirar a prova dos 9, né? Sim. E aí eu fui a um show dela e eu brinco muito com ela porque a gente não se conhecia ainda, né? Eu nem me lembro se a gente tinha conversado com ela, não. Eu sei que eu vi o show e aí tem uma coisa que é muito importante para vocalistas, né? Tu pode ser tecnicamente bom, pode ser perfeito tecnicamente. Eu conheço vários que são perfeitos, que cantam ópera, que cantam não sei o que, eles são perfeitos. Mas tem uma coisa que o vocalista tem que ter, e às vezes ele não sabe que tem, que eu acho que era o caso da Gabriela, que ela não sabia que tinha, né? Que é uma coisa chamada carisma. Quando tu tem um carisma, quando tu consegue, no nosso instrumento, que é guitarra, baixo, bateria, tu consegue transformar isso quando tu te junta o instrumento ao teu corpo. Quando não tem mais um instrumento aqui, o corpo aqui. Sim. Ele se torna a mesma coisa. Esse é o nosso carisma. É aquela coisa de tu balançar a cabeça, de tu levantar o braço. Sim. Então, aquilo ali faz com que tu tenha um domínio sobre o instrumento. Isso é muito importante. Tu ter o domínio. E a Gabriele, quando eu vi ela a primeira vez executando, não foram muitas músicas, foi o que me chamou a atenção, foi isso. Ela tinha o domínio. Só que ela não sabia ainda. E isso foi se aprimorando com o tempo, né? Com a estrada. E aí eu fui falar com ela e aí rolou tudo aquilo que eu comentei no primeiro bloco. Que nem, vamos tocar só nas quintas, só nos domingos, não vamos interferir e tal, nada. Só que foi inevitável, sabe? Causou transtorno para as outras duas bandas, né? Que é a dela e a minha. Mas foi inevitável porque foi uma coisa tão forte que a gente não tinha como fugir, entendeu? Chegou um momento ali no primeiro semestre de 2024 já. Depois que a gente gravamos um clipe, né, da Heart of Glass, do Blonde. Depois gravamos mais um outro. E as coisas começaram a surgir do nada, assim, as coisas começaram a aparecer, né? E aí não teve mais volta. A gente teve que assumir aquela postura ali. A gente tem que fazer alguma coisa porque o bolo cresceu demais. Vamos ter que repensar o rumo. E aí as responsabilidades vieram Sim. as cobranças, vieram todo aquele... do nada surgiram apoios, patrocínios que a gente tem hoje, hoje. Isso é legal também, né, cara? Isso é muito legal. A vida é feita de créditos, né? E a música também é feita de créditos. Então, quando tu tem crédito na praça, tu tem aqueles créditos para usar, as pessoas acabam retornando para ti, né? Sim. Isso então, foi. A gente vê isso, né, cara? Esse envolvimento. Primeiro que a banda é formada por músicos que têm outros projetos. Sim. Né? Projetos anteriores à própria banda. E mesmo assim, né, tu conseguir ter um resultado de tamanha excelência, né? Porque dá para dizer isso, que a No Flowers, ela apresenta o seu trabalho com excelência. Obrigado. Né? Da parte de todos, cara. Então, é um comprometimento muito grande e tu vê a qualidade de cada um, né? Tu colocou um ponto bem interessante. Às vezes, nos últimos meses, eu tive assim, tipo umas 4 bandas que me procuraram, ou músicos de banda, para perguntar. Teve um que perguntou assim, qual é a fórmula? Eu disse, cara, não tem fórmula. Daí eu falei exatamente isso, esse assunto que tu tocou agora. O primeiro lugar que tu tem que procurar é dentro da tua banda. Eu perguntei para ele, vocês ensaiam, vocês têm um repertório e tal? Mas às vezes acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu falei pro cara, às vezes eu sou cruel, né? Eu falei pro cara, então, cara, essa pessoa não pode tocar contigo. Ele pode ser teu irmão, ele pode ser teu brother, mas só que, cara, se está acontecendo isso, ele não pode estar na tua banda. E para fazer isso, cara, tu tem que ser muito cara de pau, tu tem que ser muito profissional, tu tem que ser muito frio, entendeu? E embora eu não seja um cara frio, bem pelo contrário, eu sou um cara muito emotivo, eu tenho a frieza de colocar essas coisas quando tem que ser colocado. Tem que saber separar, né? Tem que saber separar, né? Então,
Eu brinco muito com batera, né? Com os batera eu brinco muito porque eu sou baixista, né? Então eu digo, cara, pá, vai tocar, vamos tocar junto, vamos tocar. Tá, a gente respeita, mas tem que ter um requisito mínimo para tocar bateria. Sim. Né? Num projeto desse, né? Então é por aí, em qualquer situação, guitarrista também. Então eu falei para a pessoa assim, olha, se está acontecendo isso, essa pessoa não pode estar contigo. Então, com a No Flowers aconteceu exatamente isso. Tu junta um grupo de 4 pessoas, eu, a Gabriele, o Juliano e o Arthur, e tu tem o comprometimento das quatro, entendeu? Mesmo com todos os problemas. O Arthur tem mais 2 bandas, tem uma Arena, né, que vai estar... Porra, cara. Também vai estar lá em São Paulo no Bangers of Inclusive, quero trazer eles aqui também, cara. Então, olha aí. O Arthur tem uma Arena, a Gabi tem outra banda, eu tenho outros projetos também. Agora, em abril, a gente vai lá tocar com um hangar em São Paulo, né? Mas, na hora que tu assume uma coisa, esses 4 caras da No Flowers, eles assinam embaixo. Não, nós vamos fazer. Sim. Então, isso é muito legal, né? Então, eu acho que se tem algum segredo, eu acho que não tem, mas se tem alguma coisa, é esse comportamento das 4 pessoas envolvidas, que elas querem estar ali, e elas gostam de estar ali, e elas veem o resultado por estar ali, né? Então isso é importante, né? Porque o resultado é muito importante também para tu manter a tua... Mas ele está diretamente ligado a esse comprometimento e esse profissionalismo de cada um. Porque às vezes o cara quer resultado, mas ele não faz por onde, né? Ele só quer o resultado. Conversando sobre a No Flowers, fazendo cover, e aí a primeira videoclipe, som próprio. Conta isso aí. Pra nós, Nando. Então, isso também faz parte de tudo aquilo que eu penso de lançamento de banda, né? Porque o que a gente tem no mercado, assim, não é nada errado, bem pelo contrário, é o normal, as bandas atuarem com cover, né? Se especializarem em alguma coisa. Umas fazem anos 80, outras fazem anos 90, outras fazem geral, outras fazem só nacional. Nossa, nacional nos 80. Nacional nos 80. Então, é normal isso, né? Só que... dentro da minha visão de negócio, né, eu até ia falar assim, eu tenho muita coisa que vem de empresa, né, que eu trabalhei muitos anos, ainda trabalho em empresas bem importantes, eu participei de dois starts de grandes empresas na minha vida profissional, e aí tu acaba aprendendo muita coisa, né, em relação a marketing, vendas, e dentro desse escopo da No Flowers, já estava, né, tu tocar covers, com uma menina cantando, e também tu direcionar para o trabalho autoral, né? Então sempre teve isso na minha mente, porque todo cover é uma música autoral, na realidade. Bom, eu já contei aqui também que nós tinha até uma logo que a gente criou, que a gente botou lá, que era Delírio de Hamilton, 25 ou 26 anos, tocando autoral. Exatamente. E entre parênteses dos outros. Exatamente. Eu acho... Olha aí o nosso... Eu acho muito legal. Às vezes eu provoco e falo isso, né? Quando alguém vem falar comigo, porque cover, assim, todo cover é uma música autoral. É uma música autoral, cara. Não tem, tu faz a tua interpretação. E é aí que entra, né? Então, dentro desse escopo da No Flowers, tinha mais 2 coisas, que era a interpretação, a maioria, a maioria não, mas uma grande parte da nossa interpretação, ela é calcada numa ideia que seria uma banda autoral tocando aquela música que não é dela. Entendeu? É um conceito que parece estranho, mas ele tem muito a ver. Então tu consegue imprimir a tua digital na música. Exato, cara, é isso. Assinar a música como se fosse tua. Como se fosse tua. Então quando a gente toca, a maioria das músicas, hoje que a gente toca, ela tem uma assinatura como se fosse a música fosse da banda. Né? Então a gente está tocando lá, sei lá, vou chutar aqui, uma Britney Spears, mas ela é com uma guitarra pesada, ela é com uma bateria precisa, sabe? Então ela tem um revestimento de No Flowers. Sim, né? De No Flowers. E aí a gente partiu para o autoral também, que é uma coisa muito difícil, porque depende da tua capacidade de compositor. E no primeiro ano de 2020, no segundo ano de 2024, a gente lançou a primeira música, que é Vou Deixar, o nome. Sim. E agora nós vimos agora Porta Retratos, que é a segunda música. E a gente já tem mais 3 músicas prontas, só que ainda falta a parte de voz, a falta de melodia e letra. Né? E isso vem, cara...
é uma soma que as pessoas não têm ideia. Eu não sei se tu teve a oportunidade de ler ali no nosso Media Kit, mas a gente está com 4 clipes lá no Bis. No canal. No canal Bis, né? Do Multishow lá, né? Multishow. Então, a princípio eu achei que ia tocar uma vez e nunca mais ia tocar na vida, né? Mas não, aí eu mas acompanho, tá lá tocando ainda os 4 clipes. Né? E desses 4, 2 são das músicas autorais. E a música autoral foi a que abriu, foi a primeira que eles chamaram, que foi a Vou Deixar, depois foi a Heart of Glass, depois a Starlight e depois a Porta Retratos. Para ver como é importante isso, né? Essa assinatura de ter a tua música rodando, e aí vai para o Spotify, vai para YouTube Music e tal, né? E o mais importante também, tem um detalhe muito importante, cara, que tu exercita a tua capacidade de se comunicar através de letras e através de música. Eu tive a parceria e a oportunidade de... Nessas 2 músicas, eu fiz o instrumental, os meninos arranjaram a maneira como eles queriam arranjar ali a parte pesada das músicas. E tinha uma base vocal, que era uma ideia, né? E eu entreguei isso para a Gabriele. A Gabriele nunca tinha feito, eu acho, uma letra, uma música, né? Então, isso é muito legal, cara. Porque ela foi lá, ela patinou, ela esperneou, ela chorou, ela riu, mas saiu com uma letra para Vou Deixar, e arredondou e saiu com uma letra para Porta Retratos. Então, para mim, isso é mais uma vitória, é mais um tijolinho da construção, porque tu está conseguindo impulsionar a tua banda, impulsionar as pessoas da tua banda a ter esse gosto pela música, né? Que não é só tocar o cover, mas Sim. a música dos outros, né? na sua releitura, mas também tem uma música sua, né? Sim. Isso aí não tem preço, cara. A música muito bom, né, cara? que é tua não tem preço, né? Então, é muito bom. Foi mais uma... Como é que faz para entrar em contato com a banda? Conta para nós rapidinho aí. Então, nós 2025 ainda temos mais 3 shows que a gente vai fazer agora, mas a 2026 já está bem adiantado. Eu vi. Para quem quiser contratar a banda, o contato é pelo Instagram da banda mesmo, @bandanoflowers. Está lá o telefone, está lá o WhatsApp. A gente está, eu acho que com quase 40 ou 45 shows marcados para 2026. Caraca, mas tem muita data em branco ainda. E uma das novidades que dia 25 de abril o Hangar e o Marena vão tocar no Bangers Open Air. Baita. E muito provavelmente a No Flowers vai estar lá, toda a banda vai estar lá participando, né? A Gabi Feliciano vai participar do show do Hangar. Que massa, cara. Vai cantar 1 ou 2 músicas, a gente não sabe ainda. O Arthur vai estar com o Marena, então a gente vai estar lá por São Paulo nesse grande festival. Essa é uma das novidades, assim. O ano que vem a gente quer gravar mais 2 ou 3 clipes, vai continuar com a produção audiovisual, né, com a mesma equipe, com o Lucas Diesel, com o Pedro. Vamos ver se a gente consegue. Eu queria agradecer também uma coisa que é muito legal, não sei se eu posso falar isso, mas eu falar dos apoios que a gente tem, né? Fundamental. Que é fundamental para que as coisas aconteçam, né? E a AKG, né, que é microfones, a Caia Shows, eu nunca sei o nome da coitada da avó, eu sempre peço desculpa para ela, mas é que nos patrocina com os tênis, né, com os All Star, e o Birosca, né, que é o cara que nos veste, né, que isso é muito importante também. Alô, bandas, tem uma identidade visual, isso é muito importante de ter, tá bem na foto, quando sai a foto, sai todo mundo... Pelo menos bem vestido, pode ser que o shape não seja o melhor, mas vestido, pelo menos alinhado, as 4, 5 pessoas alinhadas, assim, no mesmo tipo de fotografia e tal. E é isso, eu queria agradecer a oportunidade, falar que a No Flowers é um projeto que domingo até, inclusive, a gente estava comemorando os 11 anos da Confeira das Máquinas, e eu tive a oportunidade de falar no palco que, de todas as minhas bandas, é a melhor banda que eu tive, porque o comprometimento ele é acima do normal e é uma banda muito parelha, isso é muito legal, assim, muito, muito comprometida com a música. Sim. E a gente vai continuar, 2026, 2027, continuando fazendo som autoral, nosso som próprio. Quem quiser contratar, tá lá o telefone, que é o meu mesmo, no meu WhatsApp. E vamos sem fronteiras, estamos tocando no interior do Rio Grande do Sul, estamos tocando Santa Catarina, vamos para São Paulo agora em abril. Isso aí, cara. Vamos levar adiante a música. Vamos levar adiante a música. Eu que nasci em Cachoeirinha, né? Então, tá tudo certo. Cara, então,
Olha só, eu não fiz a minha pergunta que eu faço sempre, porque é a segunda Faça. vez, mas tem gente que não sabe, cara. Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para meus convidados, é claro. Tu lembra qual foi o primeiro disco de vinil, fita cassete ou CD que tu ganhou? Lembro. Ou que tu comprou? Lembro. Ou que tu pegou emprestado e esqueceu de Lembro. devolver? Ou Lembro os três, primeiro inclusive. disco. Primeiro disco de vinil, lembro. Eu tenho ele ainda. Olha aí, ó. Há muitos anos. Meu primeiro disco de vinil que eu gastei, é uma banda que eu sou apaixonado, é House of the Holy, do Led Zeppelin. Bah. Aquele que tem as crianças na capa, tem The Song Remains the Same, The Ocean, tem Dar Maker. É um clássico absoluto e é um disco que todo mundo deveria escutar.